Lucas capítulo 12, nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 21 da palavra de Deus. Queridos, o tema que eu gostaria de trabalhar com os irmãos nessa noite é: já vem o fim, que tens preparado. Queridos, nós vivemos num tempo, num momento em que as pessoas estão cada vez mais na correria. Vivemos num tempo onde as pessoas só querem acumular bens, títulos, planos terrenos. As pessoas querem tudo aquilo que estão aos seus olhos, ao seu alcance. A gente começa a segunda-feira já naquela, como diz, nostalgia, né? De buscar, de fazer, de trabalhar, e a gente não sabe mais para onde vai. A gente quer fazer as coisas, a gente procura fazer as coisas porque a gente tem uma necessidade de comer, de se vestir. A gente tem uma necessidade de fazer, mas quando a gente pensa naquilo que a palavra de Deus diz, preste atenção comigo, a Bíblia fala: louco, esta noite te pedirão tua alma. A gente não sabe o dia que nós iremos morrer, nós não sabemos a hora que nós iremos deixar este mundo, e as pessoas estão cada vez mais loucas, desesperadas. As pessoas estão cada vez mais angustiadas, porque estão querendo realizar, conquistar, fazer aquilo que a mídia coloca para nós. Mas nós nos esquecemos de uma coisa, igreja do Senhor: Jesus esteve aqui na terra. Você imagina como é que era a vida de Jesus aqui? A gente lê a Bíblia: Jesus andou com os discípulos, Jesus fez milagre, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. A gente sabe aquilo que está escrito na Bíblia, mas você já parou para pensar realmente se Jesus estivesse do seu lado? Jesus andou naquele tempo aqui em volta de homens e mulheres e pessoas que também, do mesmo jeito que nós, tinham necessidade de comida, tinham necessidade de se vestir, tinham necessidade de moradia. Jesus foi tentado, Jesus foi convidado a ir para o deserto. Jesus estava no deserto. E quando Satanás entrou naquela serpente ali, conversando ali, perguntou a Jesus se Jesus tinha o quê? Fome. Se você tem fome, transforma essas pedras em pães. Jesus foi tentado. Jesus sempre colocou Deus, a vontade do Pai, em primeiro lugar na vida dele. Por isso Jesus não pecou, Jesus não errou, Jesus foi obediente às escrituras sagradas. Tudo que ele fazia era por amor a Deus. Aleluia, glória a Deus. Lá no deserto do inimigo, Satanás mostrou as planícies para Jesus, mostrou os prédios, os edifícios, mostrou tudo, todas as belezas que este mundo poderia dar, mostrou para ele e falou: se você me adorar, eu te darei isso aqui tudo. Jesus, mais uma vez, obediente à voz de Deus, se eu só vou ouvir e obedecer ao Pai. Glória a Deus. Aleluia. Quantas pessoas hoje, meus queridos, estão numa correria e estão esquecendo as primeiras coisas de Deus? Quais são as primeiras coisas de Deus? Os dois mandamentos que Jesus ele colocou no Novo Testamento, dos 10 mandamentos que foram falados no Velho
diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Mas hoje as pessoas querem conquistar as coisas, e para conquistar as coisas, muitas vezes elas acabam derrubando outras pessoas, passando por cima de outras pessoas, agredindo outras pessoas para conquistar as coisas para si. As pessoas estão individualistas. E quando nós paramos para pensar no que Lucas escreveu, para que o homem realmente se prepare, para que o homem realmente esteja revestido da couraça, da armadura, da espada, da presença de Deus. Glória a Deus. Lucas disse ao homem: prepare-te, esteja preparado. E a primeira coisa que eu quero falar para os irmãos é que o engano vem quando a gente acha que o engano é saber as coisas e ter as coisas materiais. É um engano. Quando nós achamos que a felicidade está nas coisas humanas, quando nós achamos que a felicidade está em se obter uma casa própria, a felicidade está em obter um carro no ano. Pessoas que acham que a felicidade está em comprar uma roupa de marca, pessoas que acham que a felicidade está em conquistar as coisas terrenas. Se a felicidade não estar aqui, a felicidade não tem nada a ver com isso. Quando Jesus contou esta parábola, ele fala que o homem da parábola foi bem sucedido nos negócios. Este homem da parábola, ele tinha bens, ele era rico, ele possuía coisas materiais. Talvez se eu perguntar para alguns irmãos aqui, se você tem bens materiais, você pode falar: não, pastor, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho um trabalho, eu tenho o meu negócio. Graças a Deus, porque você tem. Deus seja louvado através disso. Só que isso não deve ser mais importante do que a presença de Deus na sua vida. O que nós temos não tem nada a ver com aquilo que seja bênção de Deus. As pessoas hoje em dia estão indo em igrejas, em cultos, em campanhas, buscando, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, Senhor, eu estou procurando isso, porque eu quero melhorar de vida, porque eu quero isso, quero aquilo. Senhor, meu querido, minha querida, estamos falando e às vezes fazendo aquilo que é o contrário do que a palavra quer para nós. O que Jesus disse para aquela serpente no deserto? Obediência só a Deus. Só a Ele adorarás, só a Ele, não adorarás nenhuma outra coisa, só a Deus. Então, que direi da minha alma? Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Versículo 19 diz. Então aquele homem estava preocupado em guardar. O que a mídia está dizendo hoje na internet? A gente vê muito isso, que você precisa guardar, se cuidar, reservar para o dia que pode vir mal para nós, ano que vem, daqui a 2 anos. Então as pessoas estão preocupadas com isso, preocupadas com o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Estamos preocupados com aquilo que está acontecendo na internet, esquecendo que a Bíblia fala: nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode ser suficiente na nossa vida, a não ser a presença de Deus na sua vida. Muitos hoje também vivem com um foco total no acúmulo de patrimônios, no acúmulo de aposentadoria, estabilidade. As pessoas falam muito isso hoje, irmãos: estabilidade, equilíbrio. Certa vez, um dia desse,
Nós temos um projeto, a gente vai fazer uma ação social neste sábado agora, dia 2 de agosto, na escola polivalente ali em Cariacica, vocês estão convidados. É uma ação social que vai ter ali médico, enfermeiro, advogado, cabeleireiro, maquiador, vai ter massoterapeuta, um monte de profissionais ali de graça, na escola UNE, de 9 a 1 hora da tarde, sábado que vem, dia 2. Estão todos convidados. Mas eu estava conversando com um jovem, convidando para ir fazer a obra lá nessa ação. E esse jovem me mandou mensagem e disse: não vou poder ir porque eu estou atarefado. Não posso fazer isso porque eu estou atarefado. Ou seja, as nossas preocupações hoje em dia é aquilo que é individual. Eu não posso te atender, porque eu preciso fazer o quê? Para mim. Agora, Jesus, o que ele mostra na palavra de Deus? Quando ele vai falar nos evangelhos, todos os evangelhos, seja Marcos, seja João, o apóstolo João, seja Lucas, quando Jesus está passando pelo caminho, Jesus ele vai falar para a multidão assim: olha, aquele que tiver 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Se você tem 2 pratos de comida, dê um para quem não tem. Ou seja, você tem que se preocupar com você, claro, mas você tem que se preocupar com o seu próximo também. Você tem que se preocupar com as outras pessoas também. A igreja precisa ser uma igreja, pastor João, uma igreja missionária. A igreja precisa ser uma igreja que age por ação social também. Tem que se preocupar com as pessoas. Isso é importante. Em segundo lugar, eu quero falar com vocês que a resposta de Deus para aquela situação daquele homem ali no texto de Lucas a resposta de Deus é louco. Deus chama aquele homem de louco. Você é louco. Você é doido. Porque você está preocupado com a roupa que você está vestindo. Você está preocupado com o carro que você tem. Você está preocupado com a sua casa. Está preocupado com os gados. Mas você tem que se preocupar realmente, sabe com o quê? É se você está salvo ou não está salvo. O que você tem que se preocupar realmente é se você está preparado para ir com Jesus. Semana passada, agora na internet, foi a notícia da semana, uma das notícias da semana, aquela cantora, filha do cantor baiano que morreu de câncer, Preta Gil, morreu. Aí fizeram o velório dela. Aí uma cantora lá, chamada Ivete Sangalo, ela ficou com raiva de algumas pessoas na Globo, porque Preta Gil queria um trio elétrico para fazer seu último show na Bahia, e o prefeito, alguém lá, não permitiu. Então ela não pôde realizar o sonho dela de fazer a sua última festa, de fazer a sua baderna, de colocar as suas roupas e aquelas danças no trio elétrico. As pessoas estão assim hoje, preocupadas só com as suas coisas. Será que ela está aonde agora? Não quero julgar ela. Talvez no último minuto dela ali, na ambulância, indo para o hospital, talvez alguém deixou na ambulância e falou: aceita Jesus agora. A gente não sabe. Não posso julgar. Lembra do ladrão na cruz? Jesus disse para ele: hoje estarás comigo no paraíso. É Jesus quem dá a última atacada, meus queridos. É Jesus que dá a última resposta. A resposta é só Jesus. Mas pelo testemunho que nós vemos da pessoa, por aquilo que nós vemos, a gente vê que foi uma pessoa que, infelizmente, teve uma vida toda, 50 anos, dedicado às coisas e bens materiais.
não esteve preocupado com a salvação, não esteve preocupado com as coisas de Deus, ou seja, não foi obediente. Precisamos ser obedientes à voz de Deus. Ser obediente à voz de Deus tem a ver com fazer a vontade dele. Aqui no bairro Valverde, em Cariacica, aqui no bairro Nova Brasília, aqui nos bairros adjacentes, a responsabilidade é da igreja. Então vocês irmãs que estão aqui, vocês irmãos que estão aqui, vocês são canais de bênção para essas pessoas aqui. Amém. Vocês precisam fazer a vontade de Deus neste lugar, como levitas, como missionários, como membros da igreja, porque nós somos o que? Romanos fala que nós somos a igreja, e por ser igreja nós somos um corpo. Somos um corpo. O que você é nesse corpo? Qual parte do corpo você está? Em qual parte do corpo você está? Deus interrompe os planos daquele homem com uma palavra direta e dura. Deus fala com ele: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado? O problema não era o sucesso material. Quem falou que não podemos ter bens materiais? Nós podemos ter. É gratificante, é bom você conquistar algo depois de você ter estudado, ter se preparado, ter trabalhado, comprar um carro, comprar uma casa, ter o seu apartamento. Isso não é pecado. Não estou dizendo que não é bom ter isso, mas não podemos colocar o nosso amor nessas coisas. Deus precisa ser o primeiro lugar na nossa vida. Mas a maior loucura da vida do ser humano, a maior loucura é a pessoa se vestir para o mundo. Pessoas estão se vestindo para o mundo, mas temos que nos vestir é para Deus. A sua melhor roupa, seu melhor calçado não deve ser para vir aqui para mostrar para os irmãos que você comprou. Deve vir aqui para você adorar ao nome do Senhor. Quando você vem e você ajoelha diante de Deus e agradece a Deus e pede ao Senhor que abençoe este culto, que manifeste a glória dele, porque Deus ele se manifesta quando o coração é quebrantado, quando o coração é abençoado, quando o coração é humilde. Porque o salmista disse uma coisa: peça ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar todos os dias na casa do Senhor. O Salmo 27. Se você está vindo na igreja e você sai da igreja da mesma forma que você entrou, porque você precisa de algo na sua vida. Se você está indo para a igreja e sente: Deus, o senhor não tem falado, eu não estou sentindo a tua presença, algo está acontecendo, é porque você precisa buscar mais o Senhor, colocar mais a sua vida na presença de Deus. Em terceiro lugar, nós falamos de riqueza. A verdadeira riqueza está diante de Deus. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Muitas pessoas estão ricos hoje financeiramente falando, pessoas estão bem materiais, pessoas que acham que são felizes, meus queridos. Se você perguntar na internet hoje, vai no seu WhatsApp, no seu grupo de família, no seu grupo de amigos, nos seus amigos, você pergunta: você está bem? Todo mundo fala que está bem. Você está feliz? Todo mundo está feliz. Porque vivemos uma felicidade passageira. Esse mundo passa. Agora mesmo, antes de chegar aqui, um pastor colega, um pastor amigo lá do Rio de Janeiro, Niterói,
me passou um vídeo do filho dele, um adolescente hoje, pregando o Evangelho de Deus. E eu fiquei maravilhado. Pastor Alberto, um abraço. Quero dizer para os irmãos que nós estamos aqui ao vivo para mais de 9.000 pessoas na internet. Aleluia. Mais de 9.000 pessoas, está aqui ao vivo. Deus abençoe a todos. Amém? Deus abençoe. Queridos, o pastor Alberto me mandou um vídeo do filho dele, um adolescente pregando. Pastor João, eu conheci o menino, ele era desse tamanho. Ele era uma criança, eu pegava no colo. E hoje o menino está pregando a palavra. Já é adolescente. O tempo está passando muito rápido. As coisas estão passando muito rápidas. E eu pergunto para os irmãos mais uma vez: o que tens preparado? O que tens preparado? Aleluia. Glória a Deus. Uma história de uma missionária que estava varrendo a sua casa. Uma senhora, analise comigo, preste atenção. Essa senhora estava varrendo sua casa e apareceu um anjo do Senhor até a casa dela e disse para ela assim: olha, por que você está varrendo sua casa? Ela: estou cuidando das minhas coisas. Ela falou: você precisava cuidar era das coisas do Senhor. E por causa da sua desobediência, muitos não alcançaram a vida eterna. Pode ter certeza, nós seremos cobrados diante de Deus por vidas que morreram e não aceitaram o Senhor. Nós somos a igreja de Cristo, somos a noiva do Cordeiro. E você, meu querido irmão, minha querida irmã, você tem um chamado de Deus. Deus chamou você. Estou vendo aqui a adolescente jovem cantou aqui. Ela teve coragem, ela veio e cantou. Deus abençoe. É assim mesmo, tem que continuar cantando. O jovem lá irmão, então, tocando bateria, né? Às vezes não é como, né? Não é aquele profissional, mas está aprendendo assim mesmo. A gente começa devagar. Ninguém nasce sabendo, não é verdade? Então, então tem que, não é isso, baterista? Né? Tem que treinar. Conversa com o pastor João, vem aqui, vem treinar a bateria, vem ensaiar o microfone, coloca um playback e vai ensaiando. Daqui a pouco tá muito bom. E aí Deus vai usar vocês. Continue. Então, queridos, nós somos como exército de Cristo, como a igreja de Cristo, nós seremos também cobrados. Porque Deus nos chamou para uma obra, Deus te chamou para uma obra. Aleluia. Nós somos a igreja de Cristo nesse lugar. Quero falar de vocês, dois personagens. Um foi extremamente obediente a Deus, o outro deixou a desejar. José do Egito. Quem conhece José do Egito? Foi vendido como escravo quando era adolescente. Vendido pelos próprios irmãos. Imagina o que aquele jovem sofreu. Eu não queria estar na pele daquele homem. Já parou para pensar? Porque a gente só olha as bênçãos, né? Ele virou governador do Egito, teve no palácio, era o segundo homem, ele só era menos poderoso que Faraó. Além de Faraó era ele. Nossa, ele era um homem abençoado. Mas você não sabe o pão que ele teve que comer para ele chegar até lá. Mas ele foi obediente à voz de Deus. Ele foi obediente. Ele chegou lá, ele conquistou. José, mesmo sofrendo injustiça, manteve a sua fé, seu caráter, a sua vida espiritual. Glória a Deus, aleluia. José nos mostra que o verdadeiro preparo envolve discernimento, obediência. E teve um homem que ele não foi sensato diante de Deus, o jovem rico, lembra? Lucas capítulo 12, 13 a 21 fala dele, esse homem. E planejou a vida inteira com base
em finanças materiais. Ele não olhou para o mais importante, que era a salvação em Cristo Jesus. Eu quero finalizar essa palavra, cantar mais uma canção, e eu vou orar por você nessa noite, dizer para você o seguinte: independente do grau de escolaridade, independente dos anos que você tem de evangelho, você pode ter 40, 50 anos de crente, ou 10 ou 5 anos, independente. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam o quê? A cada manhã. Aleluia. Significa que nós somos pecadores e nós precisamos de Deus na nossa vida. Aleluia. Para nós termos certeza da salvação, eu preciso renunciar o eu todos os dias da minha vida, eu acordar e falar: eu não quero viver eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Glória a Deus. Quero dizer para você que para nós vivermos este amor, essa presença, para nós vivermos na presença do Senhor, nós precisamos dia a dia buscar ao Senhor, através da sua palavra, lendo a palavra, orando, colocando a nossa vida realmente nos propósitos de Deus, nos ensinamentos do Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui, como o livro de Isaías fala, né? Eis-me aqui, Senhor. E eu pergunto para você nessa noite: você está preparado? Você está preparado? Aleluia. Glória a Deus. Eu quero fazer aqui uma oração por você. Aleluia. Coloque de pé em nome de Jesus.